Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. Canal Palavra de Luz com Adriano Lessa. Vai começar, vem comigo nessa jornada de fé e esperança. Fé e esperança. A palavra de luz de hoje está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, no versículo 35 ao versículo 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, existem situações da nossa vida que são como essa tempestade. Os problemas vêm sobre o nosso barco, o barco da nossa vida, e vai enchendo o barco, vai enchendo a nossa vida, e a vida vai ficando pesada. O barco, às vezes, é açoitado pelas ondas, o vento vem e joga o barco para um lado, joga o barco para o outro. Mas nós vemos aqui que Jesus estava no barco. Jesus precisa estar no meu barco, no seu barco. Com certeza os discípulos achavam que aquele barco iria afundar. Mas interessante que em meio àquela tempestade toda, em meio àqueles problemas todos que estavam sobrevindo sobre aquele barco, Jesus estava onde? Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus, como homem, passou aqui nessa terra, ele teve sono, ele estava cansado, estava dormindo. E Jesus estava onde? Na popa do barco. Só ficava na popa do barco quem tinha o controle do barco. E Jesus, ele tem o controle da nossa vida. Jesus, ele precisa estar dentro do nosso barco. Se Jesus está dentro do nosso barco, por mais que nós achamos que vamos perecer, porque os problemas vêm, não é porque Jesus está no barco que os problemas não vão vir. Não é porque Jesus está na nossa vida que nós não vamos ter problema. Nós vamos ter, mas esses problemas não podem e não vão fazer com que nós venhamos afundar. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus e perguntaram: Mestre, não se dá que te pereçamos? Às vezes essa é a pergunta que você tem feito diante dos problemas que você tem enfrentado. Será que Jesus, ele não se importa que a gente passe por que a gente está passando? A gente vai perecer. O nosso barco vai afundar. Mas eu quero trazer essa palavra sobre o teu coração. O teu barco não vai afundar. A ordem de Jesus é: passemos para a outra banda. E assim eles foram. Eles estavam indo para a província de Gadara. Lá eles encontraram o homem que estava endemoniado. Jesus libertou a vida daquele homem. Se Jesus falou para você que você vai passar para o outro lado, estou liberando essa palavra sobre o teu coração, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Você vai passar para o outro lado. Você vai cantar o hino da vitória no nome de Jesus. O teu barco não vai afundar. Por mais que você ache que esse problema, que essa tempestade
ela está muito forte sobre a tua vida. Mas Deus, Jesus, ele está no teu barco. Então e ele liberou já uma palavra sobre o teu coração. Jesus está dentro do teu barco e Jesus, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Ele disse, cala-te, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande mudança. Quero liberar essa palavra sobre o teu coração e dizer que haverá a bonança de Deus sobre a tua vida. O teu barco, da tua vida, não vai afundar. Os problemas financeiros, problemas familiares, problemas de alguém na sua família que está com problema de saúde, ou até mesmo você, esse problema não vai te afundar. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, fique na paz, e esse foi mais um momento Palavra de Luz.